porque eu estou recebendo um chamado lá de Manaus. Como assim, Júnior? O que é que aconteceu em Manaus? Coloca aqui atrás a imagem do idoso, lá no centro da cidade. Essa imagem daqui, gente, nós mostramos aqui no Cidade Alerta, porque era a história de um homem que foi preso arrastando nessa cadeira de roda o pai de 77 anos. Ele estava num centro comercial, teria levado o idoso para lá para pedir esmolas, só que as pessoas que estavam no local perceberam que tinha alguma coisa errada, acionaram a polícia. O idoso estava morto, gente. Eles desconfiaram que o idoso estava sem vida, a polícia foi até o local, identificou que realmente esse senhor estava sem vida, a área foi cercada, o homem era filho, é filho desse idoso, foi levado para a delegacia. Naquele momento, a polícia disse o seguinte: Dionísio, não dá para acusar ele de algum crime, porque não sabia se o idoso morreu, já estava morto, ou se ele morreu ali naquele momento. É uma possibilidade. Você lembra? É um caso muito similar daquela jovem que deu entrada em um banco, queria sacar a aposentadoria do tio e o idoso já estava morto. Era uma situação muito parecida. Chamou a atenção. Só que o homem foi liberado. Agora vem uma reviravolta nesse caso, meu amigo. Delegacia chamou a nossa equipe lá em Manaus e disse o seguinte: lembra daquele homem? Natália, eu já tenho o áudio dele da confusão na porta da casa? Posso colocar? Olha esse áudio aqui. Você lembra que ele saiu de lá porque não existia uma prova? A polícia ainda não tem um laudo de quando o idoso morreu, mas presta atenção nessa confusão na porta da casa desse sujeito, uma briga dele com a companheira. Olha o que ele diz, solta aí. Eu te dando papo de vagabundo, entendeu? Ei, vou te falar uma parada aqui, ó. Se eu matei meu pai, imagina os outros. Peraí, presta atenção. Olha a frase. Eu vou te falar uma parada aqui. Olha a frase. Se teu irmão, nós saímos separados. Se eu matei meu pai, imagina o que eu faço com os outros. Quem é o repórter lá, Natália? Lucas Conrado está ao vivo com a gente, tem mais detalhes. Agora a polícia tem prova suficiente, Lucas. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo ao Cidade. Exatamente isso, Jones. Olha só, muito boa tarde para você e para quem nos acompanha. Jones, essas informações que a polícia passou para a gente hoje foi exatamente isso. Olha, esse homem que andou com o pai no centro da capital amazonense, o pai já morto, 77 anos de idade, para justamente pedir esmolas, foi preso. Ontem a polícia prendeu esse homem depois que a delegacia especializada em crimes contra a mulher pediu a prisão preventiva dele. Porque, segundo as informações, a ex-companheira dele já não queria mais o relacionamento, porque ele era agressivo, ele era abusivo, ele não respeitava ninguém. E aí, nesse dia que aparecem essas imagens lá na porta da casa da ex-companheira, é num dia depois do Dia dos Namorados, dia 13 de junho, na última sexta-feira. E aí ele vai para lá para tentar reatar o relacionamento, para tentar voltar, mas ela não aceita. Ela pede para ele ir embora diversas vezes, a gente tem o áudio aí. Diversas vezes ela fala: ó, vai embora daqui, pode ir embora, eu não te quero aqui na minha casa. E ele não aceitava o final do relacionamento. Foi então que ele disse justamente isso: olha, eu fiz isso com meu pai. Imagina o que eu posso fazer com os outros. A mulher se sentiu ameaçada. E aí ela foi então até a delegacia e disse: olha, o meu ex me ameaçou de morte, porque ele disse que matou o pai dele, e já que ele matou o pai dele, ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Eu tô com medo desse homem. Foi então que a polícia solicitou ao Poder Judiciário daqui do estado do Amazonas a prisão preventiva dele. E já colheu essas imagens de câmera de segurança, já colheu essas imagens e já está apurando, aprofundando o caso. Até porque essa investigação do idoso, que ele estava, do pai dele, idoso de 77 anos, que ele estava conduzindo morto na cadeira de rodas no centro de Manaus, está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros aqui da capital amazonense. E aí, na coletiva de imprensa, a delegada que pediu a prisão dele foi justamente por injúria e ameaça. Não saiu ainda o laudo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vem do Instituto Médico Legal, para dizer se foi morte natural, para dizer se foi assassinato, mas esse vídeo já serve como álibi, como prova de que ele estaria então confessando o que fez com o pai. Esse vídeo já está nas mãos da Polícia Civil do estado do Amazonas
e já está sendo investigado. Ele já segue preso, mas está sendo preso e foi preso de forma preventiva pela injúria e ameaça que cometeu contra a ex-companheira. A delegada falou em coletiva que ele tinha um histórico agressivo. Em depoimento, a sua ex-companheira falou que ele já diversas vezes a agrediu, diversas vezes ameaçou ela, principalmente quando ele estava usando entorpecente e também bêbado. Ele é usuário de drogas, segundo as informações da ex-companheira, e também, quando ele bebe, fica muito alterado. E todas as vezes que ele bebia, ele justamente ficava agressivo. E foi por isso que ela decidiu romper com esse relacionamento que tinha aproximadamente 2 anos. E depois do Dia dos Namorados, ele queria relatar, ele queria reatar, ele queria voltar, mas chegou lá na casa da ex-companheira e armou uma confusão e falou mais do que devia. Ou seja, talvez ali naquele vídeo ele já confessa o crime que cometeu contra o próprio pai. Mas é a delegacia especializada em homicídios e sequestros que está na frente desse caso. Ele pode, então, além de estar respondendo pelo crime de ameaça e injúria contra a sua ex-companheira, ele também pode responder pelo homicídio do próprio pai, tá certo? Essas informações acerca do homicídio ou não do pai ainda serão divulgadas por parte da Polícia Civil. E a gente vai ficar aqui, Dionísio, e qualquer novidade, qualquer atualização, qualquer desdobramento desse caso, a gente traz aqui novamente para quem nos acompanha no Cidade Alerta. Volto com você. Prioridade nesse caso, viu, Lucas? Muito obrigado. Só levantar a mão, eu estou te vendo aqui pelo meu retorno. Na hora que você levantar a mão, a gente coloca no ar. Obrigado, viu, meu amigo?